Fala pessoal, Rodrigo Seabra na área, trazendo aqui mais um vídeo do canal Diário de Gain e Loss. Hoje eu venho falar como é que foi, né? Como foi meu quinto mês aí vivendo no mercado financeiro. Para quem vem acompanhando o meu canal, sabe que desde janeiro eu optei por sair do regime CLT e começar aí a viver no mercado financeiro. Mas antes disso, peço aí que todos se inscrevam no canal, dê um joinha, ative o sininho, faça com que esse vídeo possa chegar o mais longe possível, né? Quem está vendo pela primeira vez, se inscreva aí no canal, é muito importante para a gente construir esse cenário, construir esse grupo, né, de amadores no mercado financeiro. Bom, eu estou no quinto mês no mercado financeiro, mas fazendo um resumo breve aqui. Desde 2020 eu venho estudando o mercado, no swing trade, fundo imobiliário, então eu venho fazendo alguns investimentos e algumas tentativas de negociação para que em 2024 eu tornasse aí essa possibilidade real. Então assim, não foi do dia para a noite. Desde 2020, como eu havia dito, estudando, de 2022 para cá, estudando fortemente, agressivamente no mercado financeiro. E em 2024 tomei essa decisão de viver, tentar viver, na verdade, do mercado financeiro. Bom, eu venho de meses onde eu iniciei o ano de janeiro bem leve, né? Então, quando eu falo de viver do mercado financeiro, eu vou fazer um resumo aqui do day trade, mas por trás aí existe swing trade, existe renda fixa, fundos imobiliários que me ajuda, né, a somar aí e realizar aí tentar fazer alguma coisa, ou seja, pagar algumas contas com o mercado financeiro. Mas o resumo aqui de hoje é do day trade, né, no qual eu comecei janeiro fechando positivo, bem leve assim, mas fechando positivo. Fevereiro eu praticamente perdi o que eu ganhei em janeiro. Março eu fechei positivo. Abril também fechei positivo, bem leve. Maio também na verdade, abril foi positivo. Maio, já que é o mês atual, o que aconteceu ao longo antes de eu contar o maio, deixo eu explicar o que aconteceu, né? Como eu vinha numa crescente de janeiro até abril, o meu psicológico estava muito em dia, assim, em relação à entrada, saída, não estava sofrendo muito a meu aumento de contrato, porque de março para abril eu aumentei meus contratos, fechei levemente positivo, mas não foi o ideal para pagar a conta. Mas eu aumentei, então eu estava com 2, 3 contratos, pulei para 5 contratos no índice. Só que na entrada de maio, eu comecei a também operar dólar, né? E nessa de operar do dólar, a gente acaba se perdendo um pouco. Então teve algumas mudanças no mês de maio que eu posso dizer que foram erros estratégicos, mas que não atrapalham, não interferem na minha crescente. Então, primeiro erro, né, que eu considero que eu tive no mês de maio que me atrapalhou. Na verdade, não é um erro, né? Na verdade, é um alerta. Eu tive um drawdown muito grande no mês de maio. O meu operacional no mês de maio não foi o melhor. Ele, além dos estudos que foram feitos, realizados em cima desse setup, ele é assertivo a mais de 60%. Então, ele é muito bom. Só que esse mês de maio ele foi abaixo de 50%. E ele, por ser abaixo de 50%, ele acaba atrapalhando a minha rentabilidade. Então eu tive um drawdown ruim,
ruim. Algumas entradas eu acabei não pegando por tá atento a alguma outra coisa, fui fazer, levantei da mesa, e deu a entrada e deu gain. Então eu comecei a ver que o mês estava dando errado. No meio de tudo isso, eu também optei por colocar o dólar na operação. Porque o que estava acontecendo? O meu operacional estava dando poucas entradas no mês e essas poucas entradas estavam dando loss. E no dólar tem entrada também, né? O operacional. Então agora, como eu estou com duas telas, eu consigo ali fazer o trabalho os dois ativos, né? E o dólar, por incrível que pareça, também teve o seu drawdown, teve a sua queda. E isso impactou no meu mês. Fechei negativo. Eu vou pôr na tela aqui depois o meu resultado, que foi negativo. Ele, por ser negativo, ele pesou as minhas operações realizadas de janeiro até abril, ou seja, perdi o que eu ganhei desses meses. Porém, eu tenho a ciência que o meu operacional é bom e que com a quantidade de contratos que eu utilizo hoje, em média de 4, 5 no índice, 2, 3 no dólar, eu consiga isso em um mês, 2 meses aí no máximo, recuperar o que eu tinha e voltar a crescer. Então, isso não é o preocupante. O preocupante é psicológico. O meu psicológico nesse mês abalou um pouco pela perda. Eu não consegui, eu comecei a ver outros tipos de entradas e isso teve um ou outro que aconteceu. As entradas que eu fiz, algumas vezes me deixavam furioso em querer sair, querer fazer parcial antes mesmo do alvo. E tudo isso atrapalha, porque o meu operacional ele é alvo ou é stop. Eu não posso fazer o meio termo, porque quando ele vem no stop, ele vem no stop cheio. Quando tem que ir no alvo, ele tem que ir no alvo do jeito que eu coloquei. Então, isso me atrapalhou. Então, algumas coisas vieram a calhar nesse mês de maio que me atrapalharam. Sem contar que eu fiquei doente, fiquei mal, perdi algumas operações, tinha compromisso. Então, assim, muita coisa me fez atrapalhar no mês de maio, que eu estou podando para esse mês de junho para que eu possa me recuperar e que eu possa fazer um bom mês aí agora em junho. O que eu tô prevendo, né, para esse mês de junho? Eu vou continuar com as minhas operações, mantendo a quantidade de contratos que eu tinha no índice, que eu fiz em abril, que eu aumentei para 5 contratos. Para maio eu estava com 5 contratos, e onde foi meu drawdown. E agora em junho eu tenho que manter, porque senão eu não vou conseguir fazer essa recuperação ao longo. Eu tenho que ter o psicológico em mente, em dia, para poder não correr esse risco de perder todo esse semestre, né? Porque não foi um semestre conquistado, né? Que eu comecei a tirar dinheiro do mercado, sacar dinheiro para poder fazer alguma coisa. Então, assim, eu não posso agora voltar para 1, 2 contratos só porque eu perdi e deixar esse processo demorar mais ainda. Não. O meu psicológico tem que estar pronto, como se fosse um contrato, mas sendo 5. Então, acho que esse foi o principal ponto, né? De saber que o meu operacional estava ruim e o que eu estava perdendo o que eu fiz em longo de 3 meses, que é normal para quem está aumentando o número de contratos. Não pretendo abaixar os contratos, eu pretendo ali manter entre 4 e 5 contratos, até para que eu possa trabalhar no psicológico ao longo desse semestre, que é esse segundo semestre, para poder alcançar, né, a minha consistência no mercado financeiro. Como eu havia falado no vídeo no início, eu tenho outras rendas que compõem a minha carteira, que me ajudam aí a equilibrar esse peso negativo que eu tive no índice. Então, fundo imobiliário, renda fixa, né? Tem alguns papéis aí em imóveis. Então, assim, algumas coisas vão se encaixando para poder, pelo menos, empatar.
e praticamente ali empatou. Então, assim, eu não perdi o que eu tive de perda no índice, não que me atrapalhou no mês. Na renda fixa me fechou, me cobriu, me protegeu e me deu sustância para poder continuar nessa pegada e fazer um mês aí melhor, esse mês agora de junho, né? Tô tranquilo, tô com a sensação que esse mês vai ser muito melhor. Já iniciamos o mês de junho, fechando ontem positivo, assim, as coisas tendem a se encaixar e isso faz parte. Drawdown faz parte. Vai chegar um momento que existe o drawdown e ele vai estar com a gente ao longo do mês. Tem que saber se controlar no momento do drawdown. Não querer aumentar a mão, não querer fazer overtrade. Muita coisa que você tem que colocar em mente e podar. Então, por exemplo, eu podei meu horário operacional, é até meio-dia, acabou. Eu antigamente ficava até as 2 horas da tarde procurando a entrada para poder ou recuperar, ou fechar no positivo, ou fazer alguma operação. Não, eu cravei novamente até meio-dia, 11h30 ali, no máximo meio-dia, tô parando, vou cuidar da minha saúde, dos meus filhos, da minha família, enfim. Fazer outra coisa que não seja operar. Posso até estudar, mas plataforma desligada. Então é isso que eu tenho em mente. Eu tive um problema particular de ficar doente, isso me atrapalhou também para as minhas operações, para os meus diários de trade, que eu pretendo aí voltar ao longo desse mês a realizar, né? Porque é uma coisa também que me ajudava aí na minha proteção, exibindo os meus trades, exibindo as minhas operações, fazendo com que eu criasse aí uma rotina de diário de trade com o canal. Então, pretendo voltar, não sair, não perdi, não deixei de fazer porque eu perdi, não. Fugiu totalmente da minha rotina. Eu me perdi na rotina, querendo aumentar a carga horária de trade. Então, assim, muita coisa mudou e isso tem que estar em mente. E eu tenho essa sensação de que, por ter aumentado o número de contratos, me deu uma pressão muito maior, porque o risco é maior, óbvio. Mas eu tenho que ter absoluta certeza que é um processo. Então eu estou no 3º mês com o número de contratos seguidos, assim, no caso 5. Então isso, acho que esse mês vai me estabilizar e eu volte a recuperar, né? Sem contar 5 meses também foi bem lateral, né? Começou a cair um pouco agora no final do mês, aí sobe, desce, bem lateral, isso também atrapalha a nossa operação. Mas é o que eu quero passar para vocês. Eu vou deixar meu resultado, eu vou tentar aqui mostrar para vocês o resultado mensal, vou tentar mostrar aqui o resultado anual para vocês aqui para deixar claro que estou no caminho. Dei um passinho para trás, 2 no máximo, mas eu tenho a certeza que esse mês a gente volte a andar, caminhar de uma maneira consistente e voltar a recuperar o que foi perdido dos últimos meses. Para quem ainda não se inscreveu no canal, ativa aí o sininho, se inscreva, ajude a gente, para que a gente possa ter aí, criar mais ânimos, né? E poder fazer mais vídeos, conteúdos. Eu espero essa semana trazer mais conteúdos voltado ao mercado financeiro, que também é importante para mim, né? Não só para vocês, mas para mim também, porque faz uma reflexão para ambos, né? E que a gente possa aí automaticamente crescermos juntos, tá bom? Se inscreve aí no canal, dê um joinha, ativa o sininho e nos vemos aí no próximo trade, esperando aí que eu traga um resultado do 6º mês, no final do mês que vem, com sucesso, que é o que a gente espera, tá bom? Forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!